Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Zuri, eu sou apresentador aqui do Linha de Produção, podcast do FIENG Anjos, onde a gente aborda como que as Inditechs saem do piloto e ganham escala. Para quem ainda não sabe, o FIENG Anjos é um grupo de investidores anjo composto de pessoas donos de indústrias ou executivos de indústrias que se reuniram com o apoio da FIENG para poder investir em Inditechs. Inditechs essas como a Hyperos, do Thiago, nosso segundo investimento, que eu fico muito feliz da gente ter feito e queria te agradecer a presença de você estar aqui, Thiagão. E aí eu queria começar te pedindo para você poder se apresentar, quem você é, de onde você vem, seu nome, seu bairro, né? Como a gente gosta de falar aqui em Minas, e depois a gente contar um pouquinho toda essa trajetória espetacular aí da Hyperos, que já fez muita coisa, mas como todo mundo gosta de dizer, está só no início. Então, seja muito bem-vindo ao Linha de Produção e muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado, eu que agradeço, Rodolfo. Obrigado por me convidar para esse podcast, primeiramente. E fazendo minha apresentação formal, né? Eu sou o Thiago, sou CEO da Hyperos. Sou formado em engenharia, né? Porque até para começar um pouquinho ali da nossa história, eu sou formado em engenharia. Mas logo depois que eu me formei, eu já comecei a empreender. Eu fiquei pouco tempo, tive só um estágio que eu fui efetivado ali, mas menos de 2 anos eu já estava empreendendo. E aí, até agora, eu abri algumas empresas, né? Basicamente 4 empresas para chegar na Hyperos, mas todas uma derivando da outra. Então, não que eu parei uma empresa e comecei outra, não pivotamos, todas as empresas existem até hoje. Mas saindo ali da faculdade de engenharia, a gente abriu uma empresa de engenharia, de construção civil principalmente. Eu abri com meu irmão, um outro sócio nosso que era amigo nosso. A gente começou a trabalhar com o que sabíamos fazer. Essa empresa começou a crescer, só que eu sempre tive um viés mais para o lado da tecnologia. E aí, como meus outros sócios eram engenheiros civis, eu puxava a parte de automação industrial, elétrica industrial, que é o que eu mexia na época. E aí a gente abriu uma segunda empresa, que foi, na época, né, a primeira empresa era a Cracto Engenharia, depois a gente abriu a Cracto Technologies, que foi para desenvolver tecnologia. E aí a gente começou a desenvolver protótipo de uma série de equipamentos, né? Interruptor inteligente, inversor de frequência AC/DC. Então, uma série de equipamentos, só que sem foco. Então, uma semana a gente estava desenvolvendo um produto, na semana seguinte outro produto. E aí chegou uma pessoa com a ideia desse produto que a gente tem hoje, que é uma pessoa com 30 anos de experiência industrial, né? O Ricardo, ele era meu primo. Trabalhou na Bosch, Pirelli, Eucatex, e ele viveu a dor da indústria de fato, né? E aí ele chegou para a gente com a ideia desse produto, e falou se a gente não queria desenvolver. Ele viu a gente desenvolvendo hardware, software ali, e a gente começou a desenvolver. Então a gente começou a desenvolver, aí o Ricardo conseguiu um primeiro cliente para a gente, uma empresa para a gente testar ali o MVP, testar as primeiras versões e ir aprimorando o produto. Aí a gente, dentro disso, né, começou a crescer o produto. Essa empresa que comprou o primeiro foi comprando cada vez mais equipamentos. É uma empresa muito grande, né, que depois acabou até virando nossos investidores, nossos primeiros investidores. Aí esse pessoal, quando investiu na gente, até um pouco antes, a gente abriu uma terceira empresa, que foi a Cracto Industries, para industrializar o produto que a gente tinha desenvolvido na Cracto Technologies. Aí a gente, dentro da Cracto Industries, conseguimos mais alguns grandes clientes, né? A Gerdau entrou logo no início dentro da nossa carteira de clientes. A Arved é um outro grande cliente nosso que entrou logo no início também. A gente conseguiu alguns bons clientes, 4 ou 5 clientes, que levaram a gente para frente nos primeiros anos, né? Os 2 primeiros anos ali. E aí entrou o aporte e a gente efetivamente começou a tracionar. Hoje a gente está... Aí seguimos, né? Mais 2 anos aí trabalhando. Hoje a gente está com 61 clientes, né? Mais de 500 máquinas instaladas e crescendo. Fizemos agora expansão América do Sul, expansão internacional. Os estados brasileiros aí já atendemos vários estados, várias indústrias. O segmento que a gente é forte é o aço, mas a gente tem alguns cases no setor alimentício, químico, cerâmico e vários outros segmentos. Então, a história minha é basicamente essa, né? Eu passei por essa trajetória até aqui
E ainda estou só começando, como você comentou aí no início, né? A gente está muito no início, temos muito trabalho pela frente. Esse investimento agora do FIENG, né? Gostaria de agradecer, não agradeci no começo da minha fala, mas gostaria de agradecer pelo investimento. O FIENG, né? Até eu estou falando bastante aqui, depois eu... Fica à vontade. Eu vou encerrar. O podcast é seu. O FIENG foi muito importante, né? Porque eu resumi a história para a gente chegar aqui. Só que o que aconteceu nos bastidores foram muitas e muitas outras coisas. Desde o início lá, acho que é legal isso. Quanto tempo desde que você começou a primeira empresa a querer empreender até de fato chegar na Hyperos, quando você entendeu assim, não, esse aqui é o negócio que eu vou focar? Quantos anos? 2020 a 2020 foi quando eu comecei. E aí, até chegar na Hyperos, que a gente focou em um produto e começou a trabalhar nele, foi 2022. Então, 2 anos empreendendo. Testando um monte de coisa. Inclusive, essa época era bem difícil, né? O começo, quando eu comecei a empreender, eu passei 6 meses sem ganhar nada, né? R$0. E no meio da pandemia. No meio da pandemia, eu comecei a empreender, a pandemia começou 2 meses depois, se eu não me engano, alguma coisa assim. Aí eu não ganhava nada. 6 meses depois a gente conseguiu alguns primeiros projetos de engenharia. Eu fiz projetos de adequação de NR12, projetos de NR10, projetos gerais. Mas tudo prestação de serviço. Prestação de serviço. Para sustentar a empresa. Que aí depois de 6 meses a gente começou a ganhar ali um salário mínimo e para sustentar mesmo assim, o básico. E tudo que entrava e a gente ia investindo na empresa. Aí com 1 ano e meio para 2 anos que a gente teve a estrutura básica para abrir a Cracto Technologies, que a gente conseguiu um projeto um pouco maior daí que sustentou a gente por mais 1 ano. Então a gente pegou um projeto de eletrônica embarcada para desenvolver para uma empresa, e aí esse projeto depois que sustentou a gente por mais 1 ano para desenvolver tecnologia. Mas então foram aproximadamente 2 anos, 1 ano e meio a 2 anos para começar a desenvolver tecnologia e depois para focar no produto mesmo uns 2 anos e meio, né, ali. Mais um ano, meio ano, para chegar que na época era o Cracto OE, que foi o começo desse produto que a gente tem hoje na Hyperos. Que quando entraram os investidores, os primeiros sócios nossos saíram da empresa, que é o meu irmão e esse outro amigo. Eles ficaram com a Cracto, que existe até hoje. E aí os outros sócios que entraram, que são os meus sócios atuais, o Lucas, o José Vitor e a Júlia. Os seus co-founders, né? Meus co-founders. Eles, desde toda a parte tecnológica foi junto com eles, né? Mas aí eles entraram e a gente começou de fato o projeto. Quando entrou os investidores, a gente fez o rebranding e separou as empresas. Então a gente fez o rebranding e separou as empresas com a entrada dos investidores. Tem uma coisa muito comum e recorrente que a gente tem vivenciado aqui no FIENG Anjos analisando as Inditex, é que a grande maioria ainda das Inditex que a gente analisou mais de 300 já. Elas ficam muito correndo atrás do próprio rabo ali na prestação do serviço de algo muito customizado, muito P&D terceirizado para indústrias. E aí acaba não se tornando de fato uma startup no conceito ipsis literis de ser algo escalável e replicável. Grande parte da nossa tese aqui na Hyperos é porque vocês conseguiram romper isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal do founder, né? Até porque tem muitos founders aqui que estão nos assistindo também. Quando que você entendeu, de fato, que valia a pena vocês dedicarem full time, integralmente, de cabeça, para esse produto que vocês têm hoje? E aí depois a gente tem que definir para todo mundo o que é o produto, né? Mas o que foi que aconteceu que você conseguiu entender assim, não, isso aqui vale a pena porque isso aqui é um negócio que eu quero focar para ser replicável? Qual foi o sinal? Quando a gente começou ali na Cracto Engenharia, que a gente era esse tipo de empresa prestadora de serviço, a gente fazia muito projetos. Então, a gente chegou, acho que quando eu saí, que tinha uns 2 anos e pouquinho de empresa, a gente estava com cerca de 500 projetos executados ou em andamento
enfim, em todas as áreas, construção civil, projeto elétrico, fundação, enfim. E esses projetos, toda hora a gente terminava um, tinha que começar outro. Então terminava um, tinha que começar outro. Então era um fluxo de trabalho que não era escalável. Não tinha como a gente... Era uma loucura, né? Ficar vivendo dessa forma o tempo todo, correndo atrás de venda, correndo atrás de entrega, correndo atrás. Então era algo que de fato incomodava. Então a gente podia fazer o melhor projeto possível. Tinha que fazer tudo depois tinha que fazer de novo, dava para aproveitar um pouquinho dos outros, né? Alguma base de arquivos, alguma coisa, mas tinha que executar de novo. Então isso já sempre foi um problema na Cracto ali. E aí a gente tentou ter dois caminhos, né? Meu irmão, na parte da construção civil, ele estava buscando soluções para não depender totalmente de serviço na parte da construção civil. E eu sempre quis ir para a tecnologia, então eu sempre fui procurando caminhos dentro da parte de tecnologia para a gente seguir. Entendi. Mas no começo o problema é o dinheiro, né? Então, como a gente não tem dinheiro, desenvolver tecnologia e se dedicar em um produto é muito caro, muito caro. Você vendia o almoço para pagar o café da tarde. Exatamente, vendia o almoço para pagar o café da tarde. A vida nossa foi isso por vários anos. Isso é um desafio. E aí quando a gente conseguiu chegar em um produto que a gente sabia que a gente tinha muita capacidade técnica e tinha um potencial de crescimento, aí, por exemplo, eu tive que apostar tudo. Então, até quando eu saí da Cracto para ir para a Hyperos, quase que quando eu saí do meu primeiro emprego para empreender, eu já abandonei tudo para empreender, já saí de um salário alto para nada. Larguei mão de um salário alto para não ganhar nada. Depois, com muito risco. E quando eu saí da Cracto de novo, eu abandonei tudo que a gente tinha feito. A empresa já faturava milhões ali, já muito mais que a Hyperos faturava no início. Eu abandonei de novo, passei tudo lá para os meus sócios. E aí a gente começou de novo na Hyperos, um produto do zero, só que aí, claro, já com uma estrutura. Então a gente já tinha um laboratório, uma fábrica, as pessoas certas para desenvolver o equipamento, a pessoa certa para colocar a gente no mercado. Então a gente já tinha ali a equipe pronta e a estrutura pronta para arriscar. Entendi. Só que aí foi outro risco, porque podia dar tudo errado de novo. Isso foi antes do investimento ou depois? Então, a gente começou a fazer a transição antes do investimento. Então, eu ainda não tinha abandonado tudo. Mas aí, quando entrou o investimento, aí sim, aí eu larguei a Cracto. Que aí o valor do investimento, ele ia dar para a gente a estrutura necessária, de fato, né? O caminho assim, para a gente crescer. Legal. Podia dar tudo errado ou podia dar certo. E deu certo. A gente conseguiu crescer. Todos os planos de crescimento nossos a gente atingiu. Então, a gente fez um plano de negócio lá no início de 2 anos, que a gente cumpriu muito precisamente. Depois a gente fez outro plano para o ano passado e retrasado. A gente cumpriu de novo. Então, a gente cresce mais de 100% ao ano desde 2022, né? Mais do que 100%. Ótimo. Todos os anos. E faturamento a gente vem batendo, o número de equipamentos a gente vem batendo. Então, a gente tá conseguindo agora crescer um pouquinho, mas foi bem difícil, bem difícil. Assim, até quando muita gente me pergunta se vale a pena empreender, qual é o caminho. Não tem receita pronta, mas eu estudei muito a biografia de grandes empresários. Então, minha prateleira do meu quarto, eu tenho a biografia de muitos empresários de sucesso. Já li... Algum que você gosta mais? Algum que você sempre olha para o livro assim e fala, não, esse aqui é o meu preferido, ou que você tem mais carinho? Assim, que você lembra empresário que eu gosto muito e que eu acompanho é o Bill Gates. Então, eu sigo muito o que ele fala, os livros que ele recomenda, não só publicações dele, mas ele recomenda livros que eu leio. Então, o Bill Gates é meu favorito. Legal. Porém, eu já li do Elon Musk, eu conheço a história. Aqui do Guilherme Benchimol, eu conheço a história, o Na Raça. Flávio Augusto, eu conheço a história. Eu já li assim, os principais que eu considero ali. Eu já li quase todos os livros de biografia e aí isso me ajuda porque cada um passou por muitos problemas similares,
e eles colocam ali, né, o caminho que eles seguiram. E sempre quando eu tô com algum problema, alguma dúvida, alguma dificuldade, eu lembro do que eles falaram. Legal. E isso ajuda. Legal. Então, mas é bem difícil. Nada melhor do que o conselho de alguém que já passou por aquilo, né? Que já passou, exato. Então, vamos conceituar para todo mundo, então. O que a Hyperos faz hoje? O que é o negócio e o produto Hyperos? Resumidamente, a gente encontra os problemas das linhas de produção industriais. Então, a gente encontra os problemas da fábrica, das indústrias, e aí a gente tem uma plataforma que tem ferramentas para resolver esses problemas. Então, a gente tem um IoT, coletores de dados, que são instalados nas fábricas, nas máquinas. A gente coleta dados para ter informação confiável, para saber exatamente o que está acontecendo sem alguém poder burlar a informação, sem alguém poder distorcer a informação. Então, os coletores servem para isso, para garantir a informação correta. Ele é um sensor? Não é um sensor. Ele é um coletor de dados. É basicamente um PLC industrial. É um controlador. Então, só que, na verdade, ele não controla, ele só monitora. Então, na verdade, ele é um IoT. Ele é um IoT industrial. E qual formato que ele é? Ele é um... A versão principal nossa é um totem, mas esse totem ele é instalado ao lado das máquinas. Isso foram melhorias que a gente foi fazendo ao longo do tempo. E a questão do totem, a gente inovou totalmente no mercado, porque nenhum concorrente, nenhuma outra empresa tem um totem. Mas o totem ele é importante para facilitar a instalação. Então, no começo, a primeira máquina, eu demorei 2 dias para instalar. Eu fazia as ligações dentro do painel da máquina. Eu montava o painel, uma máquina. O totem a gente instala em 2 horas. Então, a gente saiu lá de 2 dias que demorava no início para fazer a instalação para 2 horas. A gente já leva pronto, só coloca no chão e conecta os cabos. Está funcionando. Então, o totem foi para isso. A gente simplificou o processo de instalação. Você que desenvolveu? Foram vocês que desenvolveram um totem ou vocês compraram pronto da China e colocaram? Não, nós desenvolvemos. Todo o produto nosso é desenvolvido do zero. O pessoal nosso é bem raiz, assim, até na parte de programação. Eles não gostam de usar bibliotecas, não gostam de usar nada pronto. A gente fez quase tudo do zero. Então, o hardware nosso, né, eletrônica, a gente desenvolve o projeto eletrônico, que inclusive a maioria dos sócios são engenheiros, na verdade todos os sócios são engenheiros eletrônicos. Então a gente desenvolve o projeto eletrônico e aí industrializa na China, traz para o Brasil a placa pronta. Legal. Mas o projeto é nosso. Legal. E o produto a gente tem 20, a gente tinha 26 fornecedores, não sei exatamente quanto está agora, mas são fornecedores de produtos básicos, né? Disjuntor, fonte, borne, equipamentos de proteção básico ali, né? Proteção elétrica básica, para a gente adequar o equipamento às normas. Então, a gente compra de vários fornecedores, mas o totem é a mesma coisa. A gente desenvolveu o projeto, o desenho, a gente foi aprimorando esse desenho, a gente já passou por 3 ou 4 revisões para arrumar o ângulo, para ficar bom para o operador enxergar, para vedar ele melhor, para não entrar poeira, para aguentar todo tipo de ambiente. Então, a gente foi fazendo uma série de melhorias com o passar do tempo, mas tudo ali foi desenvolvido por nós, né? A gente não comprou nada pronto, a não ser realmente o básico ali, a fonte, o disjuntor. Toda a inteligência e muitas das aplicabilidades práticas do hardware, que é o totem, foram vocês que criaram ao longo de anos aí, de teste, erro, experimentação. Exatamente. Eu fazia todas as instalações dos equipamentos. Você mesmo? Eu mesmo. Você vendia e instalava? Eu vendia, instalava. Inclusive, servia café para o cliente? Servia café para o cliente. Eu sempre fiz tudo ali. O P&D, quando entraram esses sócios de tecnologia, inclusive, eu era o cara que fazia programação, essas coisas, antes deles entrarem. Eu já enfim, na Cracto e tudo mais. Mas aí eu trouxe essas pessoas justamente porque eles eram mais capacitados do que eu. Então, eram as pessoas mais inteligentes que eu conhecia. Eles eram seus colegas de faculdade? Colegas de faculdade. Então, vocês já se conheciam há muito tempo? Já. Inclusive, por exemplo, o CTO, ele fez um mestrado comigo. A gente estava fazendo um mestrado. Eu abandonei o mestrado quando a gente... começou ali os projetos
da Hyperos. Então ele estava comigo quando eu parei de ir no mestrado, mas a gente estava fazendo alguns trabalhos juntos no mestrado. E aí foi quando eu trouxe ele para trabalhar com a gente. Então a gente fez alguns trabalhos juntos no mestrado, ele era muito fora do comum, assim. Enfim, ganhou vários prêmios na faculdade de melhor aluno, do CREA e tal. Legal. Então eu trouxe as pessoas com mais inteligência que eu conhecia para eu não ficar preso no P&D. Então Entendi. aí eles vieram para o P&D e eu fui para a operação. Então você era quem de fato, no início, e eu sinto que até hoje, né, tá lá na ponta, absorvendo tudo que o mercado, especificamente os clientes ou potenciais clientes, estão demandando, fazendo um filtro e devolvendo para a sua área de P&D, para a área de P&D e melhorando tudo que você está sofrendo ou vendo que pode ser melhorado lá na ponta. Exatamente. Até eu fiz uma analogia nas últimas semanas com a minha equipe, que eu falo para eles que o P&D vive em Nárnia. Eles não vivem no mundo real. Muito bom. E aí a porta de Nárnia, que para dar o acesso... É você. Então, é o suporte, só que eu cuido do suporte. Então, é o suporte, porque o suporte é quem está em contato com os clientes. Ótimo. Então, o suporte tem que ouvir os clientes para levar para o P&D, porque o P&D não conhece de fábrica, eles gostam de ar-condicionado, enfim, laboratório. Então, alguém precisa trazer o mundo real para eles. Filtrar isso e falar na linguagem de Nárnia, né? Aí sempre fui eu que fiz isso, só que agora, como a gente começou a crescer, agora o suporte nosso está fazendo isso. Entendi. Só que eu defino o que vai ser feito. Então, o suporte processa, organiza. O roadmap ali é você que está monitorando. Você faz um papel quase de um product manager aqui. Sim, porque eu realmente, como eu falei, as 200 primeiras máquinas eu instalei todas. Então eu conheço todos os nossos clientes, eu conheço quem está lá usando a solução, eu conheço as máquinas, eu conheço as fábricas. Eu vivo ali realmente dentro das indústrias. Deixa eu pegar um ponto sobre isso aí que você falou. Sim. Dessas 200. Qual que é o perfil de cliente da Hyperos dessas 200 máquinas aí? Como é que o seu ICP aí, como é que você definiu ele? Então, a gente começou o produto acreditando que a gente iria atender as pequenas e médias. Porque já existiam concorrentes ali no mercado que são muito tradicionais. Por exemplo, a WEG, a SKA, que tem equipamentos no mercado há 30 anos. Uhum. Então, a gente achou que a gente iria atender as pequenas e médias, porque a gente começou com um produto muito barato. Pequenas e médias indústrias? Indústrias em geral, qualquer segmento. Qualquer segmento. Qualquer segmento. E só um ponto aqui sobre isso. O totem, o equipamento... E o software, né? Porque a gente não falou direito do software, a gente fala depois. Ele serve para qualquer tipo de equipamento? Qualquer tipo de equipamento. Então, a gente começou pensando que ia atender os pequenos e médios, só que a gente viu que os grandes estão precisando. Então, as gigantes do Brasil começaram a contratar a gente. E aí a gente começou a mudar o foco para as gigantes e médias. Então, hoje, por exemplo, as 3 maiores do Brasil no aço, Gerdau, ArcelorMittal e CSN, são clientes nossos e estão expandindo as máquinas com o nosso sistema. Ótimo. O mercado, a gente é forte no aço, porém eu tenho aqui em BH uma lavanderia industrial que monitora as máquinas de lavar roupa, secar roupa, dobrar roupa com o nosso sistema. Eu tenho fábrica de salgados, então a empresa que produz os salgados congelados para Starbucks e para o posto Shell, ou com quem vai lá no aeroporto de Congonhas, vai ver os stands lá da Qualicon. Os salgados dele abastece todos esses fast foods de salgados. A gente monitora a produção das coxinhas. Então, eu monitoro qualquer tipo de indústria, porém, o que a gente é mais forte é o aço, porque a gente começou no aço, e aí a gente foi criando cases de sucesso no aço, esses cases foram gerando indicações para a gente, e a gente foi crescendo. Agora a gente vai replicar nos outros segmentos. Inclusive, quem indicou a Hyperos para o FIENG Anjos foi o João Minello, que é um dos nossos investidores anjos, é dono da CNS, que é a Central de Núcleos Siliciosos, que é uma indústria que usa cliente Hyperos e falou para mim, Rodolfo, vocês têm que conhecer Hyperos, e ele recomendou vocês. Então,
João, um abraço para você, meu amigo, e para a turma toda aí de Extrema, para o Sindicato Extrema. Muito obrigado, viu? Eu acho que vocês são meio obcecados assim por cliente, pelo sucesso do cliente? Sim. Isso é um valor, é um mantra de vocês? Como é que você enxerga isso? Sim, inclusive isso no meu pitch, né? Quando eu separo a gente dos concorrentes, o nosso maior diferencial é o relacionamento com o cliente. A gente, claro, está tentando criar um produto escalável, de baixo custo, mas o foco nosso é o relacionamento com o cliente. Então, toda a indústria que eu vou, e aí de novo eu estando presente nas indústrias, o que todos os nossos clientes elogiam é a plataforma ser intuitiva e o nosso suporte. Isso eu ouço em todo lugar. Eu chego, alguém elogia o nosso suporte. Fala, vocês respondem rapidamente. Eu tenho uma outra empresa aqui que eu estou há 2 semanas tentando uma resposta e ninguém fala nada. Então, às vezes o cliente ele tem uma dificuldade básica, ali, uma dúvida de como fazer uma coisa simples que, se ele tem o atendimento, é resolvido em questão de minutos. Então a gente desde o início estruturou, a gente usa ferramentas avançadas, né, para o suporte, a gente usa o Zorro Desk, que é muito bom, e a gente tem uma pessoa muito capacitada que cuida do nosso suporte também. Ela veio do P&D, ela estudou o produto ali antes, foi treinada dentro do produto, depois passou para o suporte. Então a gente tem uma pessoa muito capacitada que cuida da área do suporte. E a gente investe mais no suporte que em qualquer outra área da empresa. Então, até agora, a gente está precisando escalar comercialmente. A gente vai começar a investir no comercial. Só que até antes de investir no comercial em si, né, na atração de novos clientes, a gente está fazendo até uma nova contratação para o pós-venda. O que eu ouço muito agora, né? Agora a gente chegou num produto muito bom, que eu entrego os dados confiáveis para o cliente. Só que aí eu entrego os dados, o cliente fala para mim, e agora? O que eu faço com esses dados? Entendi. Então agora eu estou num segundo passo. Eu já estou no passo de eu ter que pegar esses dados e ajudar o cliente a resolver os problemas. A tomar uma decisão. Tomar decisão. Eu não ajudava o cliente, eu só gerava os dados. Agora a gente vai começar a ajudar o cliente a tomar a decisão e resolver os problemas. Então esse próximo passo eu estou dando antes de começar a escalar de fato para novos clientes. Eu vou escalar dentro da minha própria base de clientes. A gente vai focar no upsell e cross-sell nesse momento, antes da gente escalar em novos clientes. Só que, claro, isso a gente pretende que seja rápido, assim, no espaço de 1 ano, não que vamos demorar nesse processo todo. Mas a gente foca primeiro nos nossos clientes atuais, extrair o máximo de valor deles e também entregar o máximo de valor para eles, para depois a gente conseguir novos clientes. Porque se eu ficar ampliando muito a base e atendendo mal a todos, vai ser ruim. Inclusive o nosso churn hoje é praticamente zero, né? Nossa taxa de retenção é acima de 98%. Ótimo. Justamente por isso, porque o produto nosso é muito bom, não dá problema, o custo é baixo. Então, para alguém cancelar o nosso sistema, é difícil, ele não tem motivo para cancelar. Entendi. Então, o cliente vai usando. Agora, a grande questão é, se eu conseguir dar esse próximo passo de ainda entregar o valor para o cliente, né? Não só entregar os dados ali para ele ter que gerar o valor, se eu entregar o resultado, aí a gente vai dar mais um salto, né, muito grande. Você acha que a Hyperos, daqui a um tempo, até citando um artigo que eu li recentemente da Sequoia Capital, que a próxima empresa de $1 trilhão vai ser uma empresa de tecnologia, mas que presta serviço, você acha que a Hyperos vai acabar evoluindo para poder ser isso? Porque você falar com o cliente o que ele tem que fazer com os dados, você acaba ajudando ele como se fosse uma consultoria, recomendando ele o que ele tem que fazer. Você acha que isso vai acabar acontecendo com vocês? Uma empresa que presta serviço, disfarçada de serviço, mas que é uma empresa de tecnologia? Então, em partes, porque a IA, né, a IA está resolvendo esse problema. Então, parte dessa entrega porque eu não posso, deixa eu explicar bem a base. Eu não posso ser uma empresa de consultoria. Até porque muitos consultores contratam o nosso sistema para utilizar dentro das empresas. Então, os consultores são meus parceiros. É como se fosse uma ferramenta
para o consultor ter dados e insumos ou informação para ele poder recomendar uma tomada de decisão, para ele poder trabalhar. Por exemplo, o que eu enxergo hoje na indústria, né? A indústria, principalmente no Brasil e de aço, tem muito problema produtivo. Se a gente pega lá a essência, né? Eu fiz MBA em gestão empresarial. Essas indústrias de aço, elas deveriam estar focadas em excelência operacional. O referencial estratégico delas deveria ser excelência operacional, porque elas vendem commodity. Então, a margem de lucro é baixa, elas têm que vender muito, produzir. Então, elas têm que ser eficientes. E elas não são. Então, a média de OEE, né, que é um indicador que mede isso nas indústrias... Explica esse conceito, por favor, do OEE, porque ele é um conceito que você me ensinou, ele é um conceito central na empresa. O que significa OEE? O OEE ele é um indicador, chave de performance, que mede a eficácia das linhas de produção. Então, eu estou lá monitorando a linha. Para eu identificar as perdas, existe esse indicador que é usado mundialmente para isso. É uma fórmula. É uma fórmula. Então, ele mede o tempo que a máquina está produzindo, das 24 horas do dia, quanto tempo ela está produzindo. A velocidade da produção, então se ela deveria produzir, se for uma máquina de produção contínua, ela deveria produzir a 100 metros por minuto. E ela está trabalhando a 50, ela está trabalhando na metade da velocidade, então está tendo perda de eficiência. Eficiência tem muita gente que chama de performance, mas é que isso é só questão do português aí do dicionário. E a qualidade? A qualidade mede as perdas. Não adianta nada eu produzir o tempo todo na velocidade máxima se os produtos forem defeituosos. Eu estou perdendo material e estou perdendo tempo de máquina. Então é tempo, velocidade e qualidade. E qualidade, material. Então, essas três perdas juntas, elas resultam no OEE. A multiplicação dos três resulta no OEE. E o OEE é impossível de burlar. Porque quando você não mede o OEE completo, que é o que acontece na maioria das empresas, o pessoal vai falar, não, a minha máquina trabalha aqui 24 horas por dia, eu trabalho 12 horas por dia, enfim, muito tempo. Só que se ele não está medindo eficiência, pode ser que a velocidade está baixa. Ele está trabalhando muito tempo numa velocidade baixa, não adianta nada. O OEE seria próximo de zero. Entendi. Então, os três indicadores juntos, é impossível alguém burlar. É uma métrica extremamente confiável. É uma métrica confiável. E ele reflete daí diretamente no faturamento da empresa. Porque se a linha de produção produz 1.000 peças por dia e ela trabalhar com um OEE de 50%, uma linha de produção contínua, ela vai produzir 500 peças em vez de 1.000. Então, a empresa vai faturar metade do que poderia ter faturado. Tá claro. Então, para ele ser muito fácil de analisar. Só que aí qual que cai o problema? A indústria tem muito problema de que as pessoas que estão dentro da indústria não têm muito conhecimento. Você fala por conta de uma baixa qualificação técnica? Baixa qualificação técnica. Esse eu acho que é o principal problema da indústria. De novo, né? Que é o problema do Brasil. Então, eu vejo isso justamente agora que a gente foi para fora do Brasil, eu pude comparar com o Brasil. O Brasil é pior que os países da América do Sul, pelo menos nos clientes que a gente monitora. O Brasil é o pior país em eficácia. É o pior país em eficácia. Mas por quê? Porque isso agora é uma análise minha. Uma hipótese minha. O Brasil, ele tem falta de mão de obra. A gente está vivendo um momento de falta de mão de obra. Então, toda a indústria, o pessoal reclama de falta de mão de obra. E aí, acaba que eles têm que contratar quem está disponível. O próprio Minelo mesmo, lá em Extrema, já me falou que isso é um problema crônico lá. Mas é em todo lugar. Todos os estados do Brasil o pessoal reclama toda hora disso. Então, tem falta de mão de obra. E aí precisa de alguém para trabalhar. E aí eles acabam trazendo pessoas sem qualificação. Entendi. Então, geralmente as pessoas com qualificação no Brasil, elas estão em cargos mais altos. Gerente, diretor. E nos cargos operacionais, o operador da máquina, a manutenção, os analistas ali, geralmente eles são recém-formados ou não são formados, não têm conhecimento. E aí eles têm que resolver problemas que eles não sabem. E isso gera esse problema de baixa eficiência dentro da indústria. Fora que, além deles não saberem, muitas indústrias, se eu estiver errado, especialmente no Brasil, o Parque Fabril, ele é muito desatualizado. Então, eles nem têm indicadores básicos desses equipamentos, né? Só que, para o OEE, a máquina ser mais antiga ou mais nova,
não deveria afetar tanto. Assim, o que eu quero dizer com isso, não deveria afetar tanto. Porque o OE ele vai medir a eficácia daquela máquina. Entendi. Da capacidade daquela máquina. Então, se aquela máquina tem uma capacidade menor do que uma máquina mais nova, indiferente. Muito eu estou óbvio. analisando a máquina daquela máquina. Então, e se a máquina nova produz muito mais rápido, aí beleza. Aí você tem que comparar a produção de uma com a produção da outra. Só que as máquinas novas também têm o OE baixo. Também tem máquina que sai de fábrica, chega no cliente, o OE é 20%, 15%. Não é porque a máquina é nova que o OE vai ser alto. Entendi. Depende até da máquina, a concepção da máquina, porque ela não pode ter paradas, ela deveria ser produção contínua na grande maioria. E eu lembro de você me contando que isso, assim, que geralmente a gente pensa assim, a máquina, o cara vai e enfia o input ali, põe na máquina e sai o output e tudo bem. Mas tem todo o contexto em torno daquilo ali, né? Então, a movimentação de produtos internos. Conta um pouquinho como que o Totem e o software, ou seja, a solução completa da Hyperos, consegue monitorar de fato isso. Porque não é simplesmente um software de manutenção preditiva para saber se a máquina vai quebrar. Você está falando de fato, produtividade. Então, como é que você lida, como é que o software lida com isso? Se você puder entrar um pouquinho no conceito mais técnico, mas não técnico demais, por favor. Não, sim, claro. Até pegando para ficar bem clara a explicação, a gente pode pegar o que algumas empresas tentaram fazer para resolver esse tipo de problema. Se a gente olha só para a máquina, que é o que você está comentando, a gente consegue, por exemplo, ver problemas de manutenção. Porque quebrou uma peça, tem que consertar aquela peça. A máquina está parada. Mas a maioria dos problemas não estão especificamente na máquina. Até, por exemplo, problemas de manutenção na indústria de aço no Brasil representam, em média, 10% do problema. Então, manutenção, que muita empresa foca em resolver problema de manutenção, se conseguir resolver tudo, vai resolver 10% do problema. Então, o maior problema, por exemplo, na indústria de aço no Brasil é setup. Porque o mercado está exigindo cada vez produtos mais diferentes, né? Customizados, variações, e as máquinas precisam fazer setup para se ajustar para a produção de outros produtos. Não vai produzir 24 horas por dia, todos os dias, o mesmo produto. Então tem que fazer setup. Então o maior problema das indústrias de aço, por exemplo, é setup, não é manutenção. Manutenção vai ser o segundo ou terceiro maior problema, mas de um mapa com 100 problemas, 200 problemas que podem acontecer dentro das indústrias. E aí a gente tem um equipamento que monitora principalmente tempo de máquina ligada e velocidade de produção. Com essas duas informações vindo automaticamente da máquina, o restante a gente completa para ter a confiabilidade. Se tiver essas duas informações automáticas, a gente sabe que a informação é confiável, porque não tem como alguém mexer nessas informações. Aí a gente tem no Totem, a gente tem uma interface que o operador vai fazer apontamentos. Então, por exemplo, a máquina parou porque faltou uma ponte rolante, como é que eu ia identificar isso automático? Não tem como, é muito difícil, muito caro identificar isso automaticamente. Entendi. Então, o operador informa, falta de ponte rolante. Ou parou a máquina porque faltou matéria-prima. O processo anterior não produziu quanto deveria para essa máquina. Você vai pegar na cadeia. Falta de matéria-prima. Então, o operador, essa é a única coisa que não tem como substituir o ser humano. A informação do motivo da parada tem que ser alguém colocando, tem que ser input manual. O restante dá para automatizar tudo. E aí, a maneira como vocês fizeram isso é uma maneira extremamente confiável que você está suprindo esse gap de qualificação técnica do operador ali. Então, tem o problema do operador, só que tem o problema da manutenção, tem o problema do PCP. Um dos maiores problemas é a comunicação entre todos eles também. A integração entre eles. O sistema... Menos tecnológica e mais de negócio, né? Conceitual aqui entre isso tudo, né? Então, porque, por exemplo, faltou matéria-prima, deveria acionar a máquina anterior ou o PCP. Por que faltou matéria-prima? É uma parada que não deveria acontecer. Se aconteceu, tem que ser feito todo um estudo para nunca mais acontecer. Tem empresa que falta espaço para colocar produto acabado. Não deveria acontecer, tem que controlar melhor a programação. Porque quando a máquina para,
Aí todos os custos fixos da empresa estão rodando, só que não está produzindo. Então, parada de máquina é sempre um problema. Então, tem que ter toda a empresa em sinergia, todos os setores da empresa têm que trabalhar em conjunto para resolver os problemas. Não vai ser uma área da empresa que vai conseguir resolver os problemas. São todas as áreas juntas que vão resolver. E aí o sistema nós traz e indica qual que é a área que tem que resolver. E aí a gente está dando o próximo passo para realmente ajudar essas áreas a resolverem. Porque, por exemplo, setup. Setup é o maior problema da indústria. Qual que é a ferramenta mais tradicional para resolver problemas de setup? SMED, que é você fazer a troca rápida, transformar atividades que você está fazendo com a máquina parada enquanto a máquina está produzindo. Você já vai preparando a troca antes de ter que parar a máquina. É aquele famoso trocar o pneu enquanto o carro está... A Fórmula 1, exato. Isso aí. O SMED é isso. E quantas empresas aplicam isso? Assim, muitas tentam, poucas conseguem, enfim, ou conseguem otimizar. Eu ouço histórias de empresas que fizeram isso muito bem, mas na prática eu não vejo ninguém fazendo muito bem isso. Então, SMED, existe a metodologia, existem as ferramentas, mas poucas empresas aplicam corretamente. Ou manutenção. O maior problema de manutenção, hoje em dia está colocando sensor para todo lado. Mas o básico da manutenção não está fazendo, que é o TPM. Então, se não fizer o básico, que é igual o carro, a gente compra o carro, não tem que fazer a manutenção preventiva a cada 10 mil quilômetros, ir lá revisar. Isso o pessoal não faz e está pondo sensor para identificar. Entendi. Então, tem muitas coisas básicas que deveriam ser feitas que não são feitas. E por isso gera todos os problemas. Entendi. E aí a gente apresenta esses problemas, só que aí também tem o problema das pessoas não saberem analisar a fundo os dados que a gente apresenta, e por isso a gente está dando o próximo passo de dar o caminho para a pessoa. Tipo assim, faça isso. Aí vai... E a gente acompanhando. Aí vai resolver o problema da indústria. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Você acha que é correto afirmar que a Hyperus aumenta a produtividade da indústria brasileira? Sem dúvida. Então, o foco nosso é esse. O mantra é esse. A gente quer aumentar a produtividade da indústria, não só brasileira, né? O foco, claro, é o Brasil, mas a gente precisa também expandir para fora do Brasil e estamos fazendo isso. Mas a gente aumenta significativamente a produtividade da indústria. Como que começou essa expansão internacional? Como é que foi? Era uma coisa que você planejou e fez ou foi uma coisa que foi demandada por cliente? Ambos. Inclusive aconteceu nossa expansão começou em 2 países paralelamente, por 2 caminhos diferentes. Então ao mesmo tempo aconteceu 2 coisas diferentes que nos levou para as 2 primeiras vendas internacionais. Um desses caminhos, a gente tem um fabricante de máquina que é parceiro nosso aqui no Brasil, é a Divimec. Eles fizeram venda de novos equipamentos para o Paraguai, para uma empresa do Paraguai. Uhum. E aí eles venderam, eles indicaram a nossa solução para essa empresa. Aí eu comecei a fazer reuniões com a gerência dessa empresa, os analistas ali dessa empresa, e a gente conseguiu fazer uma venda no Paraguai com essa indicação do parceiro nosso aqui do Brasil. Legal. E paralelo a isso, a gente tem uma empresa no Brasil, um cliente no Brasil, que é a ESAB. A gente monitorava algumas fábricas dessa empresa no Brasil e aí eles fizeram o projeto de expansão para a América do Sul. Esse projeto iniciou com um projeto piloto em um país, porque, inclusive, a gente não tinha a plataforma em espanhol, com múltiplos idiomas, a gente não tinha ainda algumas ferramentas que eram necessárias para a expansão. A gente não tinha conta internacional, não tinha o SWIFT, não sabíamos exatamente como fazer exportação. Então, essas 2 coisas aconteceram em paralelo. A MV Aceros no Paraguai e a ESAB fazendo a expansão, primeira planta no Peru. A gente fez o primeiro projeto no Peru, que eles queriam validar se a gente conseguia entregar fora do Brasil, provavelmente, né? E aí a gente entregou o Peru, entregamos o Paraguai, e aí em seguida a ESAB fez a expansão
para os demais países da América do Sul, Colômbia e Argentina. Então foi tudo muito rápido, assim, em outubro do ano passado, a gente não tinha nenhum cliente internacional. Eu lembro, foi quando a gente estava conversando. Mas assim, a gente sempre buscou isso, e já estávamos em negociação com esses 2 clientes. Vocês sempre buscaram estar prontos para isso acontecer. Exato. Mas vocês nunca ficaram forçando a barra para isso acontecer. Não, nunca forçamos a barra. Foi natural no momento que os clientes pediram. E aí a gente, inclusive, aprendeu a fazer na hora que precisou. Então, antes, enquanto estava negociando, a gente já foi buscando informação, fizemos reuniões com despachantes aduaneiros, o próprio FIENG, né, que eu comentei, mas a gente participou de vários programas do FIENG, né, programas de aceleração dentro da FIENG e com o Sebrae também, né? No estado de São Paulo a gente participa muito com o Sebrae, em Minas com o FIENG, e a gente participou de todos os programas de aceleração do Sebrae, então a gente teve uma rede de apoio ali para tirar dúvidas e tudo mais. Mas quando a gente fez a venda em si, que aí a gente colocou em prática e aí foi tranquilo, assim, assusta um pouco, né? Pensar em algo que a gente não conhece, né? Até a gente fazer, mas depois que faz é bem tranquilo, não tem nenhuma dificuldade. E hoje já está normal. Inclusive, a partir daí de dezembro, a gente está fazendo mais venda internacional do que nacional. Então a gente tem já dezembro, janeiro, fevereiro. Agora fiz mais uma venda essa semana para o Paraguai, outra empresa do Paraguai. Então Ótimo. As 2 maiores empresas de aço no Paraguai agora são clientes nossos, Ótimo. De distribuidores de aço. Então foi esse o caminho. Muito legal. Quantos equipamentos hoje? Quantos totens? Então, a gente tem duas formas de controle, tá? Instalados, operacionais e entregues, 560 aproximadamente. Vendidos? Vendidos ou em processo de implantação, próximo de 700. Então, a gente está chegando em 700 de fato, mas que estão 100% rodando, já entregue e tudo mais. 560. Qual que é o sonho grande? Sonho grande não tem limite. Não tem limite porque o mercado ele é muito grande. Então, esse mercado, os números são astronômicos de fato. Porque cada indústria vai ter, em média, 10 linhas de produção que poderiam ser monitoradas. E a gente atende todo tipo de indústria. Então, e esse 10, eu estou pegando a média geral, pequenas, médias e grandes. Então, se a gente pegar o número de indústrias existentes no mundo e multiplicar por 10, seria o mercado potencial, o mercado existente, né, na verdade, o mercado total aí, é possível. A gente tem os planos mais a curto prazo. Então, para os próximos 2 a 3 anos, a gente quer chegar em 5 mil equipamentos. Que aí é o crescimento que a gente vem fazendo aí de 10 vezes o número de máquinas a cada 2 anos aproximadamente. A gente quer chegar próximo de 5 mil equipamentos nos próximos 2 a 3 anos. Muito bom. Para a gente poder encerrar, se você pudesse voltar no tempo, 2020, olhando isso tudo que aconteceu, e o que você está fazendo hoje, etc., que dica que você daria para o Thiago que estava lá pensando em empreender? Uma dica central. Essa pergunta é difícil. Eu teria que pensar mais a fundo para provavelmente trazer a melhor resposta, né? Você faria algo diferente? Então, sendo rápido, sendo mais direto, né? Eu não faria nada diferente. Porque, assim, o caminho que nós seguimos para chegar até aqui, eu não consegui enxergar esse caminho lá atrás. Então, a gente pode ter tido muita sorte, muitas coincidências. É muito difícil explicar como a gente conseguiu. E a gente não consegue explicar como a gente conseguiu. Eu acho que todos os grandes empreendedores que você leu os livros, se você perguntar para todos eles vão falar a mesma coisa. Então, até esse tem uma fala do Zuckerberg, ele fez um discurso lá para Harvard, que sempre quando eu tenho alguma dúvida eu ouço esse discurso dele de novo, mas agora eu já decorei, então não ouço muitas vezes mais. Mas ele fala exatamente isso, né? Nenhuma ideia nasce pronta, você só vai saber a hora que você começa a trabalhar nela.
Então, se a gente pega a Beyoncé, ele comenta lá, a Beyoncé fez muitas músicas antes de chegar em Halo. E ele cita vários exemplos, né? Todo mundo que é grande teve que fazer muita coisa antes de encontrar o caminho que focou, o foco. Então, não tenho um caminho correto. O que eu fiz eu não mudaria, porque eu não sei, iria levar provavelmente para coisas muito diferentes, né? Então, mas poderia estar melhor ou pior, não sei. Mas eu seguiria o mesmo caminho. Aí, o que eu falaria, né, para mim lá de trás teria que ser isso mesmo, para não desistir, né? Ser persistente. Porque a dificuldade é muito grande. Então, assim, o que me mantém firme é justamente esse meu foco de resolver os problemas, né? Então, eu quero resolver o problema da produtividade, eu quero ajudar as indústrias, eu quero ajudar o mundo e realmente virar algo melhor. Então, não desistir, porque assim, o pensamento de desistir ele aparece muitas e muitas vezes. Enfim, mas não desistir, seguir trabalhando, que é o que os grandes me ensinaram nos livros deles, e é o que eu replico, e a gente vai caminhando. Muito bom, Thiagão. Obrigado por tudo que você compartilhou aqui. Obrigado por ter deixado a gente investir na Hyperos. Eu fico muito feliz em meu nome, em nome do FIENG Anjos. E obrigado por você me deixar compartilhar e viver essa história, acompanhar essa história com você aí. Espero te convidar daqui um tempo de novo para você poder vir para cá quando a Hyperos for ainda maior do que ela já é e você estiver próximo desse seu sonho grande, tanto do ponto de vista de número de equipamentos quanto do propósito aí. Como diria o fundador do Waze, se apaixone pelo problema e não pela solução. Eu acho que é exatamente isso que você mostrou para a gente aqui. Então, muito obrigado e seja sempre bem-vindo aqui no Linha de Produção. Eu que agradeço, Rodolfo, e novamente, né, muito obrigado pelo investimento. Eu acho que esse é um passo muito importante para a gente, muito estratégico. Eu comentei a história, eu não comentei os bastidores, mas para a gente chegar no FIENG, no FIENG Anjos, né? Teve a indicação do João Minello, mas eu conheci o FIENG Anjos antes disso com os programas do FIENG. Então, realmente esse investimento é muito importante para a gente e assim, foi uma seleção a dedos também da nossa parte para ter vocês conosco. E eu acredito que o caminho nosso agora juntos é bastante promissor e a gente ganha muita força com vocês. Vamos em frente. Obrigado, pessoal. Nos acompanhem aí nas redes e vamos escutar um pouquinho mais dessa história do Thiago aí. Sigam o LinkedIn da Hyperos, o LinkedIn do Thiago, que tem muita coisa boa vindo. Um grande abraço.